E aí, você conhece a técnica dos 3 Cs? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar uma técnica que vai te ajudar a vender e vender mais e vender melhor. Então, se você quer isso, vem comigo nesse vídeo. Fala, vendedores, vendedoras, amantes das vendas, pessoas que são só curiosas para vender, né? E todos aqueles que caíram de paraquedas aqui no YouTube, muito prazer, eu sou o Léo Dibe, criador e fundador aqui do Desenvolvendas, um canal voltado para falar um pouquinho aí sobre vendas, sobre negociação, sobre empreendedorismo, sobre negócios, mundo corporativo no geral. Então, se você não é inscrito, antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda terça, quinta e sábado, sempre ao meio-dia, com conteúdos muito bacanas para você. E rapidamente, direto ao ponto, nesse vídeo, eu vou falar com você sobre os 3 Cs. Você sabe o que são os 3 Cs? É uma técnica que basicamente fala de 3 Cs. E quais são esses 3 Cs? O primeiro C é o C de converter. O que é converter? É você tem ali o seu lead que você prospectou, que você bateu, que você abordou, tá? E aí você tem a missão e quase que a obrigação de tirar este cara da zona de conforto, né, daquela zona de curiosidade, onde ele só está ouvindo, né, um pouco, trazer aquela questão de colocar ele para dentro do funil. Então vamos colocar ele efetivamente dentro da jornada de compra. E como que eu faço isso? Isso é muito comum e é um erro muito crasso quando a gente está falando aí de vendedores que são iniciantes. Por quê? Porque ele geralmente chega, ele entrega o panfleto e ele sai apresentando o produto dele. Errado. Como que você traz ele para o primeiro C, para converter este cara e colocar esse cara dentro do funil? Você começa com perguntas que vão gerar identificação e ao mesmo tempo que vão te ajudar a fazer uma sondagem mais objetiva para ele, tá? Então, coisas que vão gerar identificação para ele. Por exemplo, você tem um produto. Esse produto resolve alguma dor. Qual é a dor que ele resolve? E dentro daquele cliente, daquele segmento, qual a dor que aquele cliente tem que você já conhece, porque você aborda outros clientes? Então, você vai pegar esse tipo de dor e você vai transformar isso numa pergunta. Seu João, aqui o senhor sofre bastante com esse tipo de problema, né? Que é muito comum no seu segmento. Pois bem, eu tenho a solução para isso. Percebe como é diferente de, oi, eu queria apresentar aqui o meu produto faz isso, o cara vai olhar e falar, tá bom, beleza. Eu já gerei uma curiosidade, eu ativo algum gatilho dentro da cabeça daquele cliente. No caso, um gatilho de dor. E a gente já falou aqui em outros vídeos, né? As pessoas compram basicamente por dor ou desejo. Então, como que eu consigo ativar esses gatilhos de dor dentro da cabeça do meu cliente para poder chamar a atenção e colocar ele dentro do funil? Então, comece sempre com uma pergunta poderosa que vai te ajudar a atiçar a curiosidade do cliente e gerar identificação. Tá? Lembrando sempre que a autoridade também é um ponto muito relevante. E aí, o que você faz para gerar essa autoridade? Você pode trazer dados e provas sociais para gerar essa autoridade. Então, olha que legal. Você tem o problema X, que é um problema muito comum aqui que atinge a maioria dos empresários do seu segmento. Pois bem, eu queria lhe apresentar um produto que vai resolver 90% de toda essa dor, com base nos últimos 10 clientes que eu já atendi, né? Então, assim, cara, percebe? Eu trago números. Então eu tenho outros 10, 20, 50, 1000. A minha empresa já atendeu mais de 5.000 clientes. Por que às vezes você vai comprar um produto e aí lá está escrito, a gente já tem mais de 5.000 clientes satisfeitos? Antigamente tinha muito isso em filme, né? Mais de 1,5 milhão de pessoas já viram e aprovaram o filme X. Aí você estava assistindo aquilo, você sentia até uma culpa, né? Fala, cara, falta eu. Né? E é exatamente isso, prova social, você quer ser aceito. Se todo mundo está fazendo, é porque funciona, tem alguma coisa boa ali. E isso desperta ainda mais a curiosidade do nosso cliente, tá? E de novo,
sempre focando, o seu objetivo nesse primeiro C é focar na dor ou desejo dele, não necessariamente no produto. O produto é a consequência. Aqui eu quero trazer em primeiro plano a dor dele. Todas as argumentações que eu usei aqui, primeiro eu falava da dor, primeiro eu falava do problema e dos indicadores que o meu produto resolve. Depois eu explico o produto. Primeiro eu preciso atiçar a curiosidade do meu cliente, beleza? Dito o primeiro C, vamos para o segundo C, que é o C de convencer. Então mostra que o que você oferece realmente não é papinho de vendedor. Ele realmente vai resolver efetivamente, né? Olha quanta ênfase, o problema do seu cliente. Então qual é o diferencial do seu produto em relação às outras soluções de mercado? Por que que ele é melhor? Tá? Usa depoimento, cases, comparativos. Sabe uma coisa que é muito legal? Se você está atendendo uma carteira regionalizada de clientes, você pode usar outros clientes que você sabe que utilizam como referência. Lembra aquela história de que a indicação é a melhor venda? Então, gente, usem isso ao seu favor. Olha, inclusive, semana passada fechei com o seu Paulo aqui da venda do lado, ele está super satisfeito, em uma semana ele já sentiu uma diferença absurda, o senhor pode inclusive conversar com ele depois, seu Paulo vai recomendar o produto, tá? E outra coisa, lembra aquela questão que a gente já falou em outros vídeos, de você estudar o seu cliente, estudar o nicho, para você poder fazer o quê? Para você poder antecipar as objeções. Tá? E quando a gente fala nisso aqui, a gente pode até fazer um outro vídeo falando efetivamente sobre pitch de vendas. Cara, é simples, você não pode ser um robozinho, seja natural. Então, eu sei que naquele segmento, para o meu produto, para a minha concorrência, eu tenho geralmente essas objeções. Vou respondê-las de maneira natural, porque senão fica caricato. Ah, seu João, eu sei que o senhor deve estar se perguntando, mas quanto custa este produto, né? Ok, você tem vendedores famosos, né? Poxa, o grande Ciro Bottini aí, ele faz esse personagem, mas aquilo é proposital, faz parte do personagem dele. É diferente de você começar a abordagem de um jeito e aí do nada você muda a sua abordagem para uma coisa caricata e aí depois você é o cara que sabe tudo e aí depois você vai para o fechamento. Não funciona assim. Você tem que criar, mesmo que você crie um personagem, esse personagem precisa ser coerente com o que você está fazendo. Então antecipe as objeções, fale sobre as suas objeções sempre com muita naturalidade. Beleza? Falamos aí do segundo C e vamos para o terceiro C, que é o quê? Levar o cliente para que ele se sinta seguro e enxergue que você realmente traz uma transformação e você traz uma solução. Isso vai te trazer quase que uma amarra dentro do funil para a conversão, para o fechamento. Então, usa a linguagem emocional, né? Fala sobre transformação, sobre visão do futuro, como que vai ficar depois que você colocar o produto aqui, como que sua vida vai melhorar, né? Vamos junto nessa. Você vai me dar essa oportunidade, vamos fazer isso acontecer, você quer mudar de vida, você quer fazer diferente, você quer se diferenciar do mercado. E, se possível, crie também urgência, mas faça isso com honestidade. Então, quanto antes a gente começar, mais rápido os seus resultados chegam, né? Então, é muito importante que o senhor aproveite essa oferta hoje, comigo. O tempo de mudança, já que o senhor já viu que o produto melhora, já viu os resultados, eu já lhe trouxe até os números, o senhor está esperando o quê para fechar? O senhor vai continuar perdendo dinheiro ou o senhor vai fazer a melhor escolha, vai colocar o produto aqui e vai começar a economizar a partir de hoje? Percebe? Você tem como construir a sua argumentação em cima desses 3 Cs. Tá? Claro que isso não vai excluir o fato de que você tem que estudar, que você tem que conhecer o produto, que você tem que conhecer a concorrência. Isso é premissa básica. Os 3 Cs são uma técnica que podem te ajudar a criar um pitch de vendas mais estruturado. Tá? Por quê? Converter
convencer e conquistar nada mais é do que uma fórmula extremamente simples, mas que pode revolucionar todo o seu jeito de vender, se você aplicar essa estratégia com objetividade e principalmente com empatia, tá? Principalmente na parte de falar das dores, principalmente lá no começo, quando você trata o problema, identifica o problema que o seu cliente tem. Tá? E me diz aí nos comentários, você curtiu essa técnica, já conhecia, não conhecia? Leopoldo não tinha a menor ideia do que era C, né, esses 3 Cs. Comenta aqui dos 3 Cs, qual que você já utiliza, qual que você não utiliza, qual que você precisa melhorar, se você já utilizou, se deu certo, e não esquece de me seguir também nas redes sociais, tem sempre conteúdos bacanas. Lembrando que tem vídeo novo, terça, quinta e sábado, sempre ao meio-dia. Boas vendas para vocês, bons negócios e até o próximo vídeo.